Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e também do Grupo Ágape de Teatro aqui de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje vamos apresentar uma matéria em que os expositores espíritas Denis Soares e Flávio Fonseca falarão sobre o tema Motivação para a Felicidade. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Motivação para a Felicidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O que nos motiva a sermos felizes? Como encontrar caminhos para a felicidade? Quais ações podemos desenvolver para vivermos melhor? Este é o tema que nós vamos tratar no programa de hoje. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília os nossos queridos Denis Soares, que é advogado, musicista e colaborador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez. Então também Flávio Fonseca, que também é músico, não é, Flávio? É psicoterapeuta e colaborador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado. Olha, esse tema aqui, vocês estão motivados para o tema? Sempre, muito. Que realmente é um assunto bastante interessante, né? Denis, quais as ações diárias que a gente poderia realizar para uma conquista de uma felicidade íntima verdadeira? Bom, acredito que não tem uma receita, né, para isso. Se eu soubesse, talvez, dar uma resposta muito abrangente, eu estaria tentando espalhá-la de uma maneira muito efusiva. Mas uma primeira coisa que me ocorre quando a gente pensa nas dificuldades diárias é não focar nessas dificuldades. Até porque elas são diferentes para todas as pessoas, né? Cada um está enfrentando um universo de desafios, de dramas que é impossível até ter um alcance muito preciso do que se trata. Eu acredito que uma ferramenta que serve de maneira universal é buscar a mudança de perspectiva. E é algo que o Evangelho nos ajuda a fazer. Para todas as questões, a gente tem alguma resposta no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. E Jesus é muito focado na nossa mudança de perspectiva, porque muitas pessoas o procuram com dificuldades diárias. Por exemplo, as pessoas que estavam lá com a dificuldade do pagamento dos impostos, ou com problemas de saúde, enfim, qualquer tipo de dificuldade. Aquilo ali é o fim do mundo. A pessoa está vivendo algo que para ela talvez seja o encerramento das atividades, aquela situação de dificuldade mesmo, né? Que você não vê saída. E apesar de Jesus ter dado muitos ensinamentos diferentes, uma coisa nunca falta. Ele tenta mostrar um outro ângulo, dizendo que o verdadeiro reino não é deste mundo. E quando ele traz à tona o fato de que há uma outra realidade e que o que nós estamos buscando aqui é meio para determinados objetivos muito maiores, a gente tende a pelo menos falar, nossa, então deixa eu repensar isso. Ô Flávio, eu estava aqui, à medida que o Denis estava conversando, me lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem aquele capítulo sobre a vida futura e fala do ponto de vista, não é? Exato. Como é que a gente encara a realidade, enfim, quais são as nossas perspectivas, até que ponto a gente é feliz ou infeliz diante das expectativas que a gente cria para a nossa própria vida? É que, na realidade, o que nos afeta
não é o fato que ocorre, e sim a maneira como nós reagimos ao fato que ocorre. E quando a gente se coloca nesse ponto de vista que o Evangelho cita, de cima e do alto, vendo a vida com a sua importância, mas com a sua brevidade, percebendo que a nossa vida é eterna, a gente passa a reagir de maneira diferente, passa a atravessar as situações com outros parâmetros, com outros paradigmas. Talvez dê uma dimensão mais exata, inclusive. Com certeza, essa é a dimensão exata, a dimensão de que nós estamos aqui de passagem e a nossa vida é muito mais do que isso. O que vai permitir você recalcular o tamanho do seu problema. Não para dizer que ele não seja importante, ele é muito, mas ele é ainda algo dentro de um universo maior que nos ajuda a se situar. Perfeito. Nesse caso, traçar-se objetivos para a vida é uma maneira da gente tentar ser mais feliz? De uma forma prática, podemos dizer que sim, como existem outras recomendações práticas que ajudam a gente a se manter motivado, como atividade física, uma boa alimentação, etc. Mas o tema é muito mais abrangente, né? Porque a motivação é do espírito. E, portanto, a visão que a gente tem de toda a vida e o sentido que a gente pode conseguir encontrar na vida é que faz a diferença, né? É muito mais uma postura, Denis, que a gente tem, porque a motivação é algo que vem de dentro, né? Como o Flávio está falando, é do espírito. É verdade. Ainda nessa questão dos objetivos, olha como fica interessante a perspectiva, e tem a ver com essa postura em que nós vamos nos colocar nessa busca, quando esses objetivos, eles não miram apenas a vida material. A vida material, ela não é falsa, ela é verdadeira e ela faz parte da vida eterna. Mas ela não é tudo. Ela é transitória, de qualquer maneira, né? Transitória. É uma etapa. Uma etapa. E quando nós lançamos essa perspectiva, mudamos o nosso comportamento, aquelas grandes dificuldades que nós temos aqui no agora, que são verdadeiras, é importante frisar isso, porque não deixam de ser. A gente não precisa fazer apologia à dor, a apologia ao sofrimento, porque o excesso disso certamente fará mal à motivação de qualquer um, mas também a gente não pode correr o risco de deixar que isso assuma um tamanho maior do que é. Perfeito. Eu me recordo do psicólogo e psiquiatra Viktor Frankl, que foi prisioneiro num campo de concentração. E enquanto estava lá, ele continuou fazendo suas pesquisas, suas observações, e chegou à conclusão de que sobreviviam aqueles que tinham um sentido na vida. E esse sentido se configurava em algo fora deles. Eles se preocupavam com alguém que estava do lado de fora, que eles desejavam reencontrar, ou com alguma tarefa, algum trabalho que eles queriam ainda terminar de realizar. Então sempre esse olhar para fora, para o outro, nos ajuda. Quando a gente faz a caridade, ajuda o próximo e se preocupa em ajudar a resolver o problema do próximo, a gente percebe que os nossos problemas diminuem de tamanho, se tornam menos pesados. Ô Flávio, nesse sentido que você está falando, a gente pode dizer que a falta de motivação é geradora, por exemplo, das doenças da alma, inclusive a própria depressão? Com certeza, é um dos principais causadores de depressão. É a falta de motivação, a falta de sentido na vida. E como falamos, tudo depende do nosso ponto de vista, né? Então, a gente conseguir achar a motivação, o sentido da vida, depende de nós e não do que está acontecendo, não dos problemas que nos cercam. E o que a gente pode fazer nesse caso do que você está falando? Pergunto ao Denis aí, o que a gente pode fazer, inclusive, para estimular e incentivar, por exemplo, o próximo a ser feliz? É possível motivar o próximo? Não tenho dúvida de que sim. A motivação é inerente à vida em sociedade. Quantas coisas nós não teríamos realizado, quantas vezes nós não teríamos talvez levantado da cama, se não dependesse de nós a próxima atividade de um filho, a alimentação de alguém, a própria necessidade material que nós temos de, por meio das conquistas derivadas do trabalho, angariarmos os recursos que vão nos permitir manter a própria existência. Então, nesse aspecto que o Flávio falou, é muito importante frisar que quando nós colocamos esse foco na nossa capacidade de sermos útil a outrem, parece que isso ainda se potencializa de maneira incrível. E às vezes são coisas muito simples.
né? Nós, às vezes, estamos em busca de grandes e incríveis coisas, mas as coisas incríveis e grandes, elas podem ser muito simples. Então, hoje, nós vemos, por exemplo, as dificuldades das mulheres, né, durante a maternidade, é natural. Mas que grande função exercem quando se dispõem a cuidar dos seus filhos. Perfeito. Nós estamos conversando com Flávio Fonseca, com Denis Soares, sobre esse tema tão importante que é a motivação para ser feliz. E você, é uma pessoa motivada? Daqui a pouquinho a gente volta após o nosso intervalo. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos. Perguntamos antes do nosso intervalo sobre se você é uma pessoa motivada. Para a gente continuar conversando sobre esse tema tão importante, Denis, pessoas que têm fé são mais assim motivadas para viverem de maneira feliz? Acho que não há nenhuma dúvida de que sim. Há estudos nesse sentido que mostram as consequências práticas e a gente percebe isso no dia a dia. E por quê? Eu acredito que quando nós ampliamos o escopo das nossas preocupações para algo que está além do mundo aqui conosco, quer dizer, é algo que nós estamos focados em mais coisas do que aquela problemática do dia a dia. Uhum. Isso nos dá uma força porque a gente confia em que há uma razão para que as coisas sejam como são. Então, por exemplo, se há dificuldades, a fé nos faz reconhecer na dificuldade um caminho útil para o que quer que seja. Então, muitos caminhos que envolvam a fé certamente vão trazer benefícios nesse sentido. Ô Flávio, e o Espiritismo?
ele nos apresenta um caminho para a nossa felicidade? Com toda certeza, desde que o indivíduo tenha consciência de que essa relação individual com o espiritismo não seja passiva, e sim ativa. Em outras palavras, não adianta frequentar o centro, tomar passe, assistir palestra, participar até de um grupo de estudo, se você achar que com isso vai apenas receber e o espiritismo é que vai resolver os seus problemas e curar as suas mazelas. É importante fazer a sua parte de forma ativa, que é trabalhar pela reforma íntima, procurar se aperfeiçoar, procurar dominar as suas más tendências e estimular e ampliar cada vez mais as suas virtudes. O meu papaizinho, já nos seus 85 anos, ele diz assim, na experiência, né, de vida, que religião não salva ninguém, mas aponta caminhos, não é? Exato. Sem dúvida. E é o que na psicologia se fala de autoconhecimento e autotransformação. Depende de cada um de nós. E essa postura íntima de gratidão é um caminho para viver melhor? Sem dúvida também. Acho que nós temos, por exemplo, passagens do Evangelho que são comentadas por Emmanuel no sentido de que nenhuma realização nossa, por mais nossa que seja, é só nossa, porque até na planta, na semente que é plantada, Deus dá a contribuição sem a qual o fruto não ocorreria. E quando a gente reconhece a necessidade da interação, seja com o nosso próximo, seja com a própria divindade, e a beleza que há no processo de que só essa interação é capaz de traduzir, né, de fomentar as realizações, isso nos dá esse sentimento positivo, eu acho, né, que está envolto com a gratidão, de nos sentirmos parte. O ser humano ele tem uma grande necessidade de se sentir parte. E essas são experiências que nos ajudam a nos sentirmos parte de algo, seja o nosso grupo social, seja a grande família universal, e naturalmente não tem como isso não nos motivar também. Então, Flávio, a desmotivação seria uma consequência da gente não se sentir parte de algo, de não ter objetivo na vida? Sim, uma pessoa que se acha totalmente autossuficiente, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, que não conta com algo superior a ela, são pessoas que têm uma tendência muito grande em cair em depressão. Porque mais cedo ou mais tarde elas vão ver a ineficácia de seus impulsos, de suas providências, e vão ver que não dão conta sozinhas. Precisam realmente perceber, citando Jung diz que de todos os pacientes dele, com mais de 35 anos, não tinha nenhum cujo problema não fosse a necessidade de voltar à religião. Olha, interessante. Ou seja, a gente precisar reconhecer esse poder maior, a presença dessa espiritualidade dentro de nós e fazer por onde para desenvolvermos essa espiritualidade dentro de nós é a solução para grande parte dos problemas psicológicos. Denis, o Flávio havia citado a questão do autoconhecimento. A gente pode afirmar que o autoconhecimento é um caminho efetivamente para a nossa motivação? Acredito que o Flávio afirmou isso com muita propriedade, porque o autoconhecimento, estejamos nós cientes dessa necessidade ou não, é algo que nós estamos fazendo na vida. A divindade ela é tão benéfica conosco que ela nos faz com que muitas das coisas que nós precisamos, nós tenhamos que vivenciá-las, quer queiramos, quer não. Até para um aprendizado, não é? O aprendizado, o livre-arbítrio é imenso, mas nós não somos tão livres assim, porque, por exemplo, nós temos a necessidade imperiosa de evoluir. Então, o autoconhecimento, ele é dessas coisas que faz parte do mundo. E à medida que eu vou me desenvolvendo enquanto espírito reencarnado aqui na nossa ótica, eu não tenho como me furtar ao autoconhecimento. Mas, se eu me coloco nesse processo com alguma consciência a mais, eu tenho elementos para facilitar essa caminhada. Propositalmente buscar o autoconhecimento, não é? Você tem de antecipar dificuldades. Claro. Tomar as rédeas da própria vida, né? E fazer o que a vida já faz conosco. Eu me lembro que uma vez, brincando com um antigo professor meu, eu disse assim, mas a própria vida já é uma terapia, né? Já é terapêutica. E ele me respondeu assim, não, terapêuticos são os conflitos. Legal. Então, é importante nós passarmos por problemas na vida.
É como na música, né, Denis? Os acordes dissonantes de tensão são necessários para embelezar, para que a gente possa voltar para o acorde Cria de o clima repouso. certo para depois fazer mais sentido. Para resolver, exato. Então, sobre isso vocês falam com muita propriedade, né, também. Então, isso é importante também, a gente, quando estiver passando por um problema, por uma dor, entender que faz parte, está tudo bem, a vida tem que ser feita de altos e baixos. Se fosse só altos, a gente entraria em depressão também, porque não teria sentido. O assunto é tão interessante, o nosso tempo vai voando, né, Denis? E o trabalho voluntário, você se dedicar, né, a uma religião, a trabalho de assistência, uma casa espírita, outra religião, isso também é fator de motivação na vida? Geraldo, mais uma vez a minha resposta é sem dúvidas. Eu frequento casas espíritas desde criança e acredito que uma das grandes coisas, um dos grandes benefícios que eu tive por ter contato com esse meio, uma das coisas que eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade é ter o hábito de frequentar determinados ambientes em que as pessoas têm necessidades mais agudas ou crônicas, maiores do que as nossas, e ver como que essa interação, nesse momento que a gente se coloca no trabalho voluntário, ela é positiva. Normalmente, a gente se lança a essas atividades imaginando que vai ajudar alguém. Mas, inequivocamente, o grande beneficiário do trabalho voluntário é aquele que se coloca à disposição de algo. Né? Porque os benefícios de você reconhecer como são as coisas, de entrar em contato com a dificuldade do outro, de saber o que é se alimentar de uma maneira simples, viver de uma maneira simples, frequentar esses ambientes, eles são incalculáveis. Fazer o bem ao outro faz bem a nós mesmos? Isso, fazer o bem faz bem. E a gente toma Jesus como exemplo, Flávio, assim, da nossa própria vida, como o maior incentivador para que a gente possa ser feliz? Nós consideramos Jesus o governador do planeta Terra, nosso modelo máximo. Então, com certeza, ele para nós é o exemplo principal que nós devemos seguir. Mas não podemos com isso querer dizer que só os cristãos têm salvação, têm solução para a sua vida. Qualquer pessoa do planeta tem seus exemplos, tem seus modelos que deve e pode seguir. Que maravilha, nós vamos ficar aí com essa resposta, já nos preparando para o seguinte bloco, que é quando vocês vão fazer suas perguntas, suas sugestões, nós estamos à disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal.
Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre esse assunto tão interessante que é motivação para ser feliz. Nós temos aqui Cláudia Barros, de São Paulo. Denis está perguntando o seguinte: os pais têm a responsabilidade de motivar os filhos para saberem viver melhor? Olha, nosso Pai, que é Deus, nos motiva todos os dias com muitos elementos. Pode ser um dia ensolarado, ou para alguns um dia nublado, porque cada um vai encontrar motivação em alguma coisa diferente. A paternidade e a maternidade material aqui, acredito, em grande medida, servem como um exercício dessa capacidade de interar-se com o próximo na condição de fornecer muitas situações. Então, nenhum filho poderá dizer que nunca precisou de ninguém porque ele nasceu incapaz de se alimentar sozinho. Daí a gente já vê que é absolutamente imperioso que isso aconteça. Mas os pais também não devem se julgar donos dos filhos ou achar que a responsabilidade é toda deles, porque os filhos são espíritos imortais. Então, o papel existe, é como nós temos esse mesmo papel com todos que estão ao nosso redor, mas de maneira muito mais intensa com aqueles que eventualmente tenhamos por filhos, sem que por isso também tenhamos que nos arvorar em detentores da vida do outro ou achar que tudo é nossa responsabilidade. Com equilíbrio, essa motivação pode ser salutar. Eu gostaria de acrescentar rapidamente que, do ponto de vista do filho, se, apesar da responsabilidade que os pais têm, se por acaso não tivermos tido pais que tenham feito jus, nós devemos sempre compreendê-los, porque nós somos alunos de alunos, todos nós. Beleza, muito, muito importante essa visão, não é? Para não ficarmos com rancor, às vezes, é uma ideia equivocada. Maria Luísa Flávia aqui, ó. Maria Luísa de Alfenas, Minas Gerais, pergunta: desistir é não seguir os ensinamentos de Jesus? Ou não seguir os ensinamentos de Jesus é desistir, não é? Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Se você se afasta dos ensinamentos de Jesus, é uma forma de você estar desistindo da sua própria felicidade. Porque você está desistindo de procurar seguir um caminho que vai te levar para o bem, que vai te levar para a realização, que vai te levar para o equilíbrio. É aquela questão que a gente tem, né, do reino que é facilitado porque nós estamos seguindo a mensagem, não é? Não é que as pedras vão sair do caminho, mas a gente vai ter mais força, não é? Exato. A Lúcia da Silva, do Rio de Janeiro, pergunta assim: devemos encarar nossos dias na Terra como uma nova chance, da qual nem sempre nos damos conta do quanto pode ser preciosa? Sem dúvida, essa visão ela é salutar, eu diria. Todo dia é uma chance nova. Às vezes a gente fica muito focado naqueles últimos dias que não foram como nós gostaríamos que fossem. Mas esse pensamento é o tipo de pensamento que externa a motivação. A gente não vai acertar em tudo. Nós vamos ter muitas coisas do que nos lamentarmos, vamos ter muitos sofrimentos. Importante lembrar que isso é inevitável. O planeta ainda é de expiações e provas. Então não tem como ficar livre. A gente tem que aprender, então, a lidar com isso. Perfeito. Como você acabou de dizer, não é a remoção das pedras do caminho. É saber como lidar com elas. E quando o dia nos apresenta uma pedra, sinal que ele está nos dando a oportunidade de aprender mais alguma coisa. Não que seja fácil, né, gente? Mas é o desafio que está colocado. E as oportunidades são sempre renovadas. Sempre, inevitavelmente. Acho que a nossa própria concepção de tempo, que é bastante limitada do ponto de vista do que a própria espiritualidade nos ensina e até do que a física hoje já compreendeu, o tempo ele é muito diferente do que a gente tenta estabelecer, mas ela existe também como mecanismo didático e pedagógico para que a gente vivencie dessa maneira. E vai disciplinando, né, Flávio?
Tiago Marins, de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta assim: a motivação pode ser como força psíquica capaz de gerar possibilidades? A motivação pode ser uma força psíquica tão capaz de nos gerar possibilidades? Interessante a pergunta, né? Interessante. Alguns autores dizem que nós criamos a nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Podemos entender isso do ponto de vista da lei de causa e efeito, mas podemos entender de uma forma mais direta mesmo. Nós realmente criamos a nossa realidade porque com os pensamentos que nós temos, nós criamos e alimentamos as crenças que guardamos dentro de nós. Não crença no sentido religioso, mas nas convicções que nós temos. Essas crenças geram as nossas atitudes, as nossas posturas na vida, que por sua vez geram as nossas palavras, as nossas ações, que põem em ação a lei de causa e efeito. De uma forma ou de outra, a gente sempre é responsável por tudo que nos acontece, por tudo que vem a nós na vida, fomos nós mesmos que criamos. Então, tudo nasce na nossa psique e tudo volta para a gente como uma forma de aprendizado, para que a gente aprenda a usar a nossa psique da maneira certa. Aí a recomendação de Gandhi, né? Então, para a gente cuidar bem de tudo isso, né, Flávio? Exato. Denis, Antônio José de Brasília diz assim: a desmotivação é um dos motivos daquele que se suicida? A pergunta ficou até interessante porque fala na ausência de motivação como um motivo. Acabou fazendo uma ideia interessante para nos mostrar que no final das contas tudo depende das nossas razões. A questão é que nós sempre temos as nossas razões. A desconexão com elas, uma incompreensão de quais sejam, ou a incapacidade de ampliar as razões, que é aquilo que nós já conversamos, né, sobre uma mudança de paradigma. Tomarmos, por exemplo, aqui no nosso contexto, o paradigma da vida imortal, é que muitas vezes nos faz acreditar que estamos desmotivados. Aí eu concordo que o que ele perguntou acaba tendo uma resposta positiva. A questão que eu colocaria é: será que há mesmo desmotivação no sentido definitivo ou apenas no sentido daquela dificuldade que nós vivenciamos, mas que pode ser transitória? Porque quando nós olhamos para a vida universal, quando nós olhamos, por exemplo, para o fato de que há, neste momento, milhões e milhões de pessoas desnutridas no mundo, estou trazendo um dado aleatório para dizer assim: há tantas dificuldades que nos mostram as coisas boas que nós podemos fazer, as coisas boas que nós temos, e a gente vai tentar se apegar nisso. Nós sabemos, né, Flávio, que não há propriamente uma receita pronta para dizer assim: olha, eu tomando de repente um medicamento, eu estou motivado para ser feliz. Mas naturalmente há caminhos para a felicidade. Já no nosso encerramento aqui, eu gostaria de ouvir você, Flávio, e você também, Denis, sobre quais os caminhos que a gente pode adotar para nos motivarmos a vivermos melhor e felizes. Há várias coisas que a gente pode listar aí, encabeçando a lista com amar o próximo como a si mesmo, né? Mas várias atitudes, como olhar para fora de si, ampliar a sua consciência de forma a perceber que a vida é muito mais do que isso. Nessa linha, Flávio, eu acho que é muito interessante aquele exercício que a gente meio que tocou nele em vários momentos, de nos enxergar dentro das realidades. Do ponto de vista do universo, nós poderíamos ser comparados ao nada. Tamanho nossa pequenez. Sim. Esse deve ser o tamanho dos nossos problemas. E do ponto de vista do amor de Deus, nós somos enormes e muito importantes, e também para aqueles que estão ao nosso redor, por mais que às vezes não nos pareça. Isso dá a medida da nossa motivação. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Já estamos encerrando. Flávio, muito obrigado pela participação. Denis, também agradecemos aqui os esclarecimentos, viu? Agradecemos a sua participação também com as perguntas, as sugestões. Esteja à vontade para continuar conosco em próximos programas do Entre Dois Mundos. Será sempre uma satisfação. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço,
A mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gravação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia que me entrega. De Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um. E assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasia. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. A gravação e me leva a voar e me eleva para amar e me ensina nessa melodia a primosia de me Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo, assim, de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção, que o Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita,
todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.